Olá, você ligado no Sport TV, estamos de volta com a segunda etapa da Copa do Mundo 2024 de ginástica artística, etapa de Cottbus na Alemanha. Na sequência, mais 2 aparelhos em finais. Temos aí a relação no caso do feminino no solo. As 8 ginastas que chegam para esta final. Está fazendo ali o aquecimento. E também, paralelamente, barras paralelas. Estes são os 8 ginastas finalistas nas barras paralelas. Mais 2 aparelhos em final neste segundo dia de Cottbus na Alemanha. Depois desses 2 aparelhos, aí teremos a final da barra fixa, que terá Arthur Nori. Terá o brasileiro Arthur Nori fazendo a final. Se classificou com o sexto melhor, a sexta melhor nota para a final da barra fixa, o Nori. A prova de paralela com um grande nome da ginástica mundial, que é o Oleg Verniaev, que é ucraniano, que teve aquela disputa acirradíssima com o japonês na final olímpica aqui no Rio 2016, que foi até o último aparelho. Ele estava liderando a competição até o último aparelho, mas no último aparelho o grande japonês, campeoníssimo, acabou passando ele e ganhando a Olimpíada de 2016. E ele foi vice-campeão olímpico de 2016, fora as outras medalhas olímpicas que ele arrebatou aí pelo aparelho. O Oleg no Cairo ficou com a medalha de prata, né? Vai brigar aqui novamente com Elia Kortun da Ucrânia, que foi ouro. Os dois estão aí novamente nessa final. E isso é muito legal, né? Porque você vê que a Ucrânia veio para competir com 2 ginastas aí fortíssimos, e que os dois, né? Se mantiver o pódio da semana passada e inverter, por exemplo, Verniaev e o menino em segundo, ou ficar o mesmo pódio, eles já estão com um passo também grande à frente dos outros candidatos à vaga pelas disputas pela disputa da vaga olímpica, pelas medalhas que ganharam na semana passada, e se ganhar essa semana também já sai um passo à frente. A ginasta inglesa executou uma série muito boa, iniciando com uma rondada flexo Carrara, voltando com uma rondada flick duplo escado, que são 2 exercícios muito difíceis de executar, e foi muito bem executado. Terceira passada, ela fez a sequência de mortal esticada ao passo, rondada flick dupla e meia, e finalizou a prova com uma rondada flick duplo grupado. O que eu senti um pouquinho dessa ginasta é que ela estava um pouquinho dura na parte coreográfica. E hoje a parte coreográfica ela é tão importante quanto você fazer uma acrobacia difícil. Então eu não sei como a arbitragem vai avaliar o contexto todo, porque a coreografia ela tem que ser um pouquinho mais solta, um pouquinho mais
dançada, vamos dizer assim. O passo tem que estar dentro do compasso. E hoje em dia isso faz diferença também na nota final. Revendo a apresentação da Abigail Martin, da Grã-Bretanha. Passou com a 4ª melhor nota para essa fase classificatória, 13,066. Foi a nota dela na fase classificatória que deu a 4ª melhor nota e a garantiu nesta final no solo. Quando o árbitro demora um pouquinho para soltar a nota, é porque com certeza eles estão revisando alguma coisa ou estão discutindo exatamente isso, porque hoje em dia esse lado teatral que a atleta tem que ter com a parte corporal na ginástica feminina, principalmente no solo, está cada vez mais sendo exigido essa parte. 12,966, a nota da Abigail Martin foi inferior, inclusive, à nota obtida na fase classificatória, 13,066. Oleg Verdiaev. Olho nele aí. Ele inicia sua série com apoio mortal indo ao apoio da mão. Uma 8ª com meia volta. Uma 8ª ficando com um apoio só em uma das paralelas. Um healy. 8ª com pirueta, chegando na posição do healy. Um tippet. O elemento Sasaki, indo a parada de mão, um healy com meia volta, uma meia volta marcando o segundo só na paralela e a saída de duplo com meia cravado. Muito boa a série do Verniaev, abre muito bem a prova de paralela masculina. No detalhe, na hora que ele faz a 8ª, que ele fica numa barra só, ele teve um pouquinho de desconto ali, porque ele deu uma mexida ali no quadril. Mas imperceptível para o telespectador, porém, para a arbitragem é tudo motivo de dar a canetada do desconto. Você está revendo aí a apresentação do Verniaev, a gente falava no momento ainda do aquecimento, Dani, dessa briga, né, do Kovitum, um foi ouro. Kovitum foi ouro no Cairo, o Verniaev foi prata, né, na briga dentro dessa corrida da Copa do Mundo, mas lembrando que pode ser muito mais uma briga interna, né, porque a Ucrânia já tem vaga por equipes no masculino, já tem vaga por equipes. Então, ou seja, mas a equipe tem que definir os seus ginastas, né, e aí de repente pode estar rolando essa briga exatamente dos dois estarem aí disputando. Não muito satisfeito pelo jeito o Verniaev, mas 15,166. Ele não saiu muito satisfeito porque ele sabe que ele teve aquela falha técnica e essa disputa interna também pode ser muito importante. Não que o Verniaev, eu acredito que o Verniaev não vai ficar fora da Olimpíada se ele for fazer o individual geral. Kailia Nemur, da Argélia.
A ginasta da Argélia iniciou a série de solo com uma pirouette ao passo, rondada flick duplo carpado, mas ela pisou com o pé um pouquinho para fora do solo. Depois ela voltou com uma rondada flick Carrara e finalizou a série dela com um mortal ao passo, rondada flick duplo grupado. Foi uma excelente série. Essa ginasta, pela melhora que eu vi ela tendo já no solo, foi duplo grupado, não foi duplo carpado. E eu troquei as acrobacias, foi o duplo grupado e depois o duplo carpado. Mas essa ginasta, pela melhora já que ela teve na prova de solo, se ela melhorou o salto dela do Mundial do ano passado para cá e melhorar para a Olimpíada, é uma ginasta que disputa um pódio olímpico ali entre as três primeiras colocadas. Porque ela tem uma prova de paralela muito forte. E a gente já viu uma prova de trave muito forte, o solo muito melhor do que o ano passado que eu vi no Mundial. E se ela fizer um salto que não seja só um salto de pirueta, fizer uma dupla pirueta, ela vem para uma disputa aí de um bronze olímpico no individual geral. 12.866 é maior do que a nota dela na fase classificatória. Ela chegou à final com 12.833. Colombiano Ángel Barajas. Fez uma entrada no apoio, subida de mortal, a parada de mãos. Pirueta, voltando no meio heel. Oitava parada com apoio numa barra só, seguida do heel. Heel para frente, mais um heel. Oitava parada com meia volta. Um giro com pirueta. Balanço corte com a perna afastada. Movimento Sasaki. Saída de duplo para frente com meia volta. Pequeno pulo também. Uma série muito difícil, muito bem executada, mas se a gente reparar a posição da perna dele, às vezes dá para ver que está um pouquinho flexionada na hora que ele vai executar os exercícios. Isso também é uma pequena falha técnica que a arbitragem observa isso e dá o desconto no final da prova. Mas é uma prova muito difícil, também muito bem executada. Pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na nota final. Revendo a apresentação do colombiano Ángel Barajas. Dá pra ver que ele... a melhor nota na fase classificatória, Dani. Dá para reparar que na hora que ele vai subir na oitava parada, ele flexiona um pouquinho a perna. Isso tudo vai somando os descontos. E quando eu falo elemento Sasaki, é um elemento de um dos brasileiros que colocou esse nome no código de pontuação, porque foi o primeiro a fazer esse exercício. 14.733. Um pouquinho superior à nota obtida na fase classificatória. Aida Baurzanova.
Aí a ginasta do Cazaquistão. A sua apresentação na final de solo. A Aida iniciou a sua prova com uma rondada, pirueta e meia pirueta também, muito bem executada, com a postura muito boa, e finalizou a sua prova com uma rondada duplo carpado. Ela fez só 2 acrobacias, mas a parte de giros, saltos ginásticos, ela tem a dificuldade também, valores altos de dificuldade. Então, às vezes, ela optou por fazer menos acrobacias, mas com parte de coreografias com giros que valem bastante, que esse giro de agachada, ele vale, tem uma nota alta. O giro que ela iniciou, que é o giro de perna alta, ela segurando na perna, também tem um valor alto no giro. Às vezes a ginasta opta pela facilidade que tem de fazer a parte ginástica com elementos mais difíceis, ela opta por fazer menos acrobacias. Mas foi uma excelente série. Agora aguardar o que os juízes vão avaliar no final. Aí a Aida é a terceira ginasta nesta final. Lembrando que daqui a pouquinho tem Arthur Nori, a final da barra fixa. Presença brasileira nesta etapa de Cottbus da Alemanha. Presença brasileira nas finais, né? Tivemos o Caio Souza, o Yuri, também o Bernardo, que foram para Cottbus, mas não conseguiram classificação para as finais na fase classificatória. 12.733. Neste momento a terceira colocada, porque foi a terceira ginasta a se apresentar na final de solo. Voltamos às barras paralelas. Ouro no Cairo. Ilia Kovtun, da Ucrânia. 15.166 a nota dele na fase classificatória. Ele inicia sua série com balanço a parada. Um giro com pirueta. Uma oitava com meia. Uma oitava segurando numa barra só, marcando o tempo de 2 segundos. Ligando com o Healy. Um apoio no braço, meia volta. Uma pirueta e meia. Balanço a parada simples. Giro com meia, parando um pouquinho e terminando, finalizando com meio Healy. Healy pra frente. Uma meia volta no apoio de um barrote só. E a saída de duplo para frente com um pequeno pulo para frente. Também uma série excelente, muito bem executada. Você vê que não tem a movimentação das mãos na paralela, que esse é um outro ponto que dá muito desconto nesse aparelho. Quando o ginasta movimenta muito a mão em cima da paralela. Prova perfeita, muito bem executada. E um detalhe muito legal desse ginasta, ele é treinado por uma mulher. Geralmente você vê homens treinando equipes, homens treinando meninas. Mas é a primeira vez que eu vejo, não sei se tiveram outros casos, mas que eu vejo uma mulher treinando um homem. Mais uma vez aí a saída do Ilia Kovtun, da Ucrânia. E já saiu a nota dele, hein? 15.266 para assumir a primeira colocação. Ilia Kovtun, da Ucrânia, superando novamente o Oleg Verniaev. Flor Slof, da Holanda. Voltamos à final no solo feminino.
Aí a apresentação da holandesa Floor Sloof. É a quarta ginasta a se apresentar no solo. A parte coreográfica dela é muito bonita. Ela inicia a coreografia de uma maneira... Você vê que chama atenção esse detalhe da coreografia. Ela iniciou a prova com uma dupla e meia, bate mortal grupado para frente. Deu uma escorregadinha no pé, então vai ter um desconto por isso. A sua segunda acrobacia foi uma pirueta para trás, bate pirueta e meia. É uma ligação diferente dessa parte acrobática. E finalizou com um duplo grupado, que ela também não teve uma chegada muito boa. Mas o que me chama muita atenção em todos os solos da Holanda é essa delicadeza na qual elas fazem e quão diferente está a coreografia delas. E chama essa atenção pela beleza da coreografia delas também. E a parte de giro delas e a parte ginástica chama sempre muita atenção de todo mundo. Elas têm essa parte coreográfica e de giros muito bem feita. Eu não sei, é um trabalho muito minucioso das pessoas que trabalham esses detalhes com elas. 12.366. Foi uma nota inferior em relação à nota na classificação. Já não briga pelo pódio ali a Floor Sloof. Norte-americano nas paralelas, Koi Young. Subida parada, pirueta e meia. Pirueta finalizando com a posição do Healy. Oitava parada. Pirueta de novo. Giro. Corte para frente chegando com a perna junta. Sasaki. Parada com meia. Subida corte, chegando com a perna na posição afastada. Duplo carpado com um pulo grande para trás e a chegada do tronco baixa. Foi uma série muito difícil também, muito bem executada. Alguns detalhes que vão fazer a diferença na nota dele, mas uma série, mais uma prova de paralela muito forte. O masculino sempre tem essas disputas muito acirradas, com provas muito fortes. E chama atenção o quão disputado e diferenças mínimas de um para o outro nas disputas. A gente está revendo aí a apresentação do Koi Young, quando a Daniela Hipólito destaca exatamente essa pequena diferença nas disputas. Nós tivemos, entre os 8 finalistas, só o Koviton e o Verniaev que tiveram acima de 15. E aí 6 ginastas na casa dos 14, entre 14.300 e 14.800. Ou seja, a proximidade, né, muito grande entre os ginastas, o que mostra exatamente o nível e o detalhe que faz a diferença. Tá forte aí o Young. E empolga a gente mais ainda, né? Porque mostra o quão disputada vai ser essa Olimpíada e cada final, cada disputa vai ser emocionante para a disputa da medalha olímpica. A disputa para a vaga olímpica já está sendo uma emoção. Imagina quando tiver nos Jogos Olímpicos o quão emocionante vai ser. 96 homens, 96 mulheres. E aí nós temos agora a classificação até o momento. 8 ginastas em cada final. No solo, Abigail Martin da Grã-Bretanha vai liderando. E aí nas barras paralelas, a dupla da Ucrânia, primeiro com Ilia Koviton, depois Verniaev, Angel Barajas, Koi Young. E aí a gente tem novamente aquele intervalo, né, para um reaquecimento dos outros 4 ginastas finalistas em cada aparelho. E lembrando que depois dessas duas finais, né, das finais nesses 2 aparelhos, teremos a barra fixa aí com Arthur Nori, presença brasileira neste segundo dia de finais da etapa de Cottbus na Alemanha. É a Copa do Mundo de Ginástica Artística em 4 etapas. Tivemos no Cairo na semana passada, agora Alemanha, início de março
para Baku, no Azerbaijão, abriu Doha, no Catar. E aí, os 2 melhores ginastas em cada aparelho de países em que não tiveram suas classificações confirmadas, já garantidas por equipes para Paris, aí vão a Paris 2024. São 4 etapas, juntam-se as 3 melhores notas, né? Pode descartar a pior etapa participante. É a corrida final para Paris 2024. Para alimentar o sonho de estar na maior competição do mundo, né? Para esses ginastas, né? Daniele Hipólito sabe que gosto especial que tem, né? Numa vida tão dura, tão difícil que é de um atleta de alto rendimento, do tanto que treina, de lesões, você poder culminar dentro da sua trajetória de vida, de ginasta, de atleta, participar de uma Olimpíada. É a realização, acho que, do maior sonho do ginasta, né? Porque todo ginasta, ele inicia os seus treinamentos lá, bem novinho, com esse sonho, né? De representar o seu país nos Jogos Olímpicos, que é um marco, né? Do esporte olímpico, do esporte de alto rendimento. E poder carregar a bandeira do seu país, representar o seu país na maior competição do mundo, do meio do alto rendimento, não adianta você perguntar em palavras que a gente não consegue responder qual é a emoção exata de estar nos Jogos Olímpicos. Voltamos com a Sevgi Kayasoglu, da Turquia. A Sevgi Kayasoglu, da Turquia, e a sua apresentação no solo, Daniele Hipólito. Ela iniciou a apresentação com uma rondada flick duplo grupado, fez uma sequência de pirueta e meia, bate pirueta para frente e finalizou a sua apresentação com uma rondada flick duplo e meia quase cravada, porque ela chegou cravadinha e levantou um pouquinho o pé. Mas a parte coreográfica dela é uma parte interessante, diferente, uma música mais lenta, uma música mais, vamos dizer assim, voltada para uma sensualidade diferente, mas você vê que mesmo uma sensualidade diferente na ginástica, ela não é levada para o lado vulgar, né? Ela tem todo esse cuidado, porque você pode ter esse lado bonito, esse lado sensual da mulher, mas você não pode levar para um lado vulgar. Isso tudo é avaliado na parte coreográfica. Mas é uma coreografia diferente, uma série bonita, gostei da parte de expressão dela, coreográfica. Agora, aguardar a nota, mas foi uma série muito boa, muito bem executada e com a coreografia que chamou a atenção para um lado diferente, mas não levado para um lado que não é legal. Aí o sorriso da Sevgi, abrindo aí esse segundo bloco, né? O segundo bloco de ginastas, 12.833. Terceira melhor nota até aqui de 5 ginastas que já se apresentaram. Vamos voltar às barras paralelas. Shohei Kawakami, do Japão.
Inicia sua série com mortal ao apoio da mão. Oitava com meia, finalizando com o movimento de Healy. Uma oitava parada. Giro com pirueta. Corte para frente com as pernas juntas na posição carpada. Um movimento Sasaki. Balança parada com meia, volta. Corte com a perna chegando no esquadro afastado. Healy. Pirueta e meia. E a saída de duplo para frente com meia volta cravada. Mais uma série muito difícil de paralela. O atleta japonês, ele teve algumas movimentações na mão, que também é uma parte técnica que é olhado com cuidado pela arbitragem. O quadril, às vezes, você vê que ele fechou um pouquinho o quadril em alguns momentos, mas uma série muito difícil também, muito bem executada. É mais um ginasta aí que vem para disputa, com certeza por ser um jovem atleta japonês. É um atleta que foi mandado para a etapa da Copa do Mundo para estar passando por essa avaliação, porque às vezes a disputa da vaga olímpica não é a disputa geral da vaga olímpica, como alguns ginastas estão disputando pela etapa da Copa do Mundo. Mas às vezes a sua corrida olímpica é uma corrida interna e que a comissão técnica te manda para essas competições para fazer uma avaliação, para saber o quanto você está mundialmente, no nível mundial do ginasta, para saber se ele tem como compor a equipe japonesa para os Jogos Olímpicos. Então, às vezes a corrida olímpica não é uma corrida externa, mas uma corrida interna pela vaga olímpica. É o Japão que já tem vaga por equipes. 14.666, a nota do Kawakami, que foi inclusive maior do que a sua nota na fase classificatória. E a Kinzu, para mais uma final, hein? Aí a Kinzu da China, que já conquistou um ouro nesta etapa, exatamente na trave. Daniele Poli. Ela iniciou a sua prova com uma rondada flick duplo grupado. Fez um exercício muito difícil, que é uma tripla pirueta, bate mortal grupado para frente, e finalizou sua série com uma sequência de duplo e meia bate mortal carpado. Foi onde ela deu um pequeno salto, que com certeza foi o maior desconto da prova dela nesse momento. E a parte coreográfica muito interessante, que eu acho que ela fez com uma música típica chinesa, com um fundinho daquela sonoridade chinesa, que eu achei muito fofo e muito linda coreograficamente.
A maior falha que eu vi nessa ginasta foi o pulinho no final do primeiro abate mortal agrupado, porque coreograficamente muito bonita, parte de giros muito bem executadas e trazendo uma cultura totalmente chinesa, né, pro solo. E descontraída com a sua técnica ali, num coraçãozinho, foi a melhor nota na fase classificatória para esta final. Aí a Kim Zhu, ela teve 13.600, que a colocou nesta final. Não, e tá satisfeita, a técnica também, feliz. Agora, pro feminino, realmente, ela finalizou a competição, agora é só realmente esperar as outras competirem e respirar para a próxima competição, para a próxima etapa da Copa do Mundo, porque é aquilo que a gente estava comentando em relação aos meninos também. Às vezes a corrida para a vaga olímpica não é uma corrida externa, mas uma corrida interna disputando uma vaga olímpica. E quando o país manda, a comissão técnica manda alguns ginastas para essas etapas da Copa do Mundo que são nessa tensão e nessa responsabilidade, é exatamente para isso, para ver como é que mundialmente a atleta se encontra para mandar para a Olimpíada pelo país. 13.533. Neste momento, a mais bem classificada. E a Kim Zhu. Nessa briga interna que você se refere, né, Dan, são países que produzem muito ginastas, né? Produzem muito. Ou seja, dá para formar mais de um time para chegar no nível olímpico. Yaun Ishi Hong, China, Taipei. Inicia sua prova com um mortal, apoio da mão subindo a parada. Uma meia volta. Giro com meia. Acabou sofrendo a queda, agora ele começou a série bem, com uma postura muito boa, mas infelizmente sofreu a queda. Ele tem um tempo para voltar para o aparelho. Para respirar e apresenta novamente para a arbitragem para recomeçar a sua prova. Balanço a parada. Giro com meia. Finalizando com meio rile. Giro com meia, finalizando novamente com meio rile. Rile. Oitava parada. Corte chegada na posição do esquadro fechado. Sasaki. Esquadro simples, subida parada de força. Meia volta. Novamente o corte, só que chegando na posição do esquadro afastado. E a saída de duplo mortal para frente cravado. Foi uma pena que esse ginasta acabou sofrendo a queda, porque também tem uma prova muito difícil, muito bem executado o restante da prova. Infelizmente, competição acontece dos ginastas sofrerem a queda, mas a prova muito difícil de paralela e a responsabilidade de um jovem ginasta chegar nessa tensão, porque ali nesse momento ele está disputando uma corrida da vaga olímpica externa, então é uma responsabilidade muito grande e a disputa a gente sabe que está sendo uma disputa bem acirrada na corrida da vaga olímpica. Yuan Hong. Daqui a pouquinho tem Arthur Doré. A final da barra fixa será o último aparelho deste segundo dia da etapa de Cottbus na Alemanha. Mais uma vez aí a saída do Hong. Já com duas notas acima de 15, né? Do Kovitum e do Verniaev, que vão liderando.
Ou seja, para brigar por um pódio tem que chegar ali. É pressão, é pressão. Caminhada olímpica, mas não foi um bom resultado. 13.466. E a nota de partida de dificuldade dele é muito alta. 6,50 de nota de dificuldade é uma nota muito alta. Uma pena realmente a falha. Shinichen. Jetzt wollen wir erstmal grünes Licht geben für die zweite Chinesin Chen Qingqi. Shinichen, da China. Iniciou a sua prova com uma pirueta e meia, bate dupla para frente, uma ligação muito difícil. Voltou com uma tripla pirueta também, que é muito difícil, bate mortal para frente. A sua terceira passada foi uma rondada flick duplo grupado, que foi a passada que ela teve mais desconto pela chegada com um tronco um pouco baixinho. E finalizou com uma dupla e meia cravada. Muito boa série da chinesa, com a parte coreográfica diferente, com giros muito bem executados também. Foi uma prova belíssima. E foi muito aplaudida, né? Muito aplaudida. Até no início da sua apresentação, tem aquele carisma da trilha, né? Da música escolhida, traz um pouquinho o público começou a vir e depois aplaudiu muito. Isso gera uma conexão muito interessante, né? Sim, a conexão da música com o público é muito interessante também. E isso, quando chama a atenção do público, também chama a atenção da arbitragem, porque é uma música mais animada, é uma música que traz o público junto com você. Então, faz a diferença. E até para a nossa energia na hora que a gente está executando a série, é muito legal quando tem essa conexão com o público. Aguardando a nota Shinichen. É a penúltima neste aparelho. Muitas crianças presentes aí para este segundo e último dia de finais. Cerca de 300 ginastas de 75 países chegaram para essa etapa, a segunda da Copa do Mundo 2024. Bastante ginastas inscritos para as etapas da Copa do Mundo. Isso é muito bom para a ginástica, que mostra o quanto a ginástica está evoluindo pelo mundo todo. E ver essas competições em alto nível como a gente está assistindo, eu estou impressionada com o alto nível das competições que a gente tem assistido. Técnico e ginasta, disfarçando aquela naturalidade. Cadê minha nota, né? Sorriso, aquela
descontração assim um pouco, né? Exagerada, porque sabe que na verdade tem uma câmera ali tentando manter uma naturalidade. A gente tenta, mas não dá para disfarçar muito não. Mas nessa hora também já tem aquele momento de alívio, né? Porque passou pela sua prova, cumpriu o seu dever, fez muito bem a prova. Então já tem aquela... Pelo menos é menos ansiedade do que se você tivesse tido uma falha. Mais demorada a nota da Chini Shen aí, hein? Com certeza deve ter surgido alguma dúvida na arbitragem, então eles estão avaliando. Que eu costumo dizer que o VAR, no caso da ginástica, não é muito legal, a não ser que seja realmente uma dúvida de faltou algum elemento que a... Mas não chega a rever a apresentação, apenas discussão. Às vezes pode chegar a rever a apresentação para ver o movimento, né? Quando há uma disparidade de entendimento da arbitragem na nota para aquele movimento. Sim, ou rever o movimento específico que tá dando a dúvida, ou se rever a prova inteira. Então, no caso da ginástica, o VAR não é legal. Que às vezes encontra falha que não tinha encontrado antes. Então, o VAR na ginástica... É mais criterioso. Não, é bem criterioso a questão do VAR. Ou, por exemplo, se o país recorre à nota de partida, que é a nota de dificuldade, foi recurso, ó. Então, quando tá falando no microfone é porque foi um recurso pedido porque faltou alguma coisa na nota de dificuldade. A gente não pode mexer na nota de desconto. Você só pode mostrar a nota de dificuldade. Agora sim, 13.666. Por enquanto, a segunda colocada já vai garantindo um pódio, porque só tem mais uma ginasta, a Charlize Moers da Áustria, que será a última a se apresentar. A importância de rever, né? Josimar Orlando Calvo Moreno, colombiano. Josimar também inicia sua prova com mortal ao apoio da mão subindo a parada. Giro com meia volta e finalizando na mesma posição do Healy. Oitava parada marcando num barrote só, seguido do Healy. Healy. Oitava parada com meia volta. Giro com pirueta. Movimento de corte chegando na posição do esquadro afastado. Acabou batendo o pé no movimento do Sasaki e isso atrapalhou na hora que ele foi pegar na paralela mais à frente. Quando você bate na paralela masculina, acaba atrapalhando um pouco o movimento. E ele acabou batendo o pé na paralela. Uma pena, porque a série também estava muito boa e uma série muito forte também do colombiano, que é um velho conhecido do telespectador brasileiro também. Aí ele fez um kick parada e a saída de Sukahara. É uma saída diferente, você vê que quase nenhum ginasta executa essa saída. Na ponta da paralela, é uma saída muito difícil. E exige um pouco mais de cuidado, né? Porque você tem a ponta do barrote, né? Na hora que você vai sair. Foi uma pena a falha no movimento do Sasaki, porque a série dele também estava muito boa e uma série muito difícil. E na etapa da Copa do Mundo do Egito, eu não lembro se ele ganhou medalha. Ele ganhou medalha nesse aparelho. Então, na corrida externa por uma vaga olímpica, ele estava liderando o ranking, porque ele foi o terceiro colocado da etapa do Egito. É uma pena a falha agora nessa competição, mas vai servir como descarte essa etapa para ele ir para as duas próximas etapas para continuar na corrida da vaga olímpica. 13.366. Lembrando que a liderança nesse aparelho, somando as duas etapas, são dos dois ucranianos. Ucrânia que já tem vaga garantida por equipe. Vamos à última. Ginasta no solo, Charlize Moers da Áustria.
Charlize Moers, da Áustria. A Charlize iniciou a sua prova com uma pirueta ao passo, rondada flick duplo grupado. Excelente execução, sem desponto na chegada. Voltou de rondada flick duplo escado totalmente cravado e finalizou a sua prova com um duplo carpado que teve um pequeno passo, um passo bem pequenininho. Só que ela teve falhas nos giros, que é da parte coreográfica. Então, quando você tem esse primeiro duplo giro de perna 90 graus, foi muito bom. Ela continuou rodando, mas aí pode parecer, a arbitragem pode interpretar como parte coreográfica. Nesse giro de agachada, ela não completou o duplo giro, então considerado um giro e meio. E no último giro que ela teve um desconto maior, porque ela acabou cruzando a perna e dando um passo. Mas uma série difícil, muito bem executada. Só esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença na hora da nota final. Mas uma excelente prova. E a Charlize estava também na etapa do Egito, estava na final de solo. Eu só não sei se ela conquistou medalha, não lembro se ela conquistou medalha na etapa passada. Mas é uma das ginastas que está nessa corrida da vaga olímpica. Ela veio com a terceira melhor nota para esta final, na fase classificatória, só ficou atrás das duas chinesas, a Yakin Zhu e da Chini Shen. Se ela conquistar o bronze agora, vai ser excelente para ela, porque ela vai estar aí mais do que nunca na corrida para a vaga olímpica, tendo só que medalhar nas próximas duas etapas para conquistar essa vaga. Mas eu acho que ela está muito próximo, se ela conquistar o bronze agora, para nas duas próximas etapas ela avaliar o que ela teve de falha agora e melhorar para a próxima etapa. É nota que pode definir pódio, né? Nota que pode definir pódio, se a gente já teve uma demora exatamente para a nota da Chini Shen, de repente pode demorar também um pouquinho aí para que a arbitragem avalie aí a nota da Charlize, a última ginasta nesta final do solo. E aí teremos a finalização das barras paralelas. E aí foi ao pódio, 13.100. Medalha de prata para Charlize Moers. Vibra e vibra muito. Comemora. Sonho olímpico segue vivo. Agora em lágrimas, né? Lágrimas, a emoção da Charlize, a última ginasta no solo, conquistando o pódio, conquistando a medalha de bronze. E agora, Rasoulian, do Uzbequistão. Ele que foi sexto no Cairo, também o último ginasta nas barras paralelas. Começa a sua prova com balanço a parada de mãos. Uma oitava com meia volta. Uma oitava parada. Apoio braquial com meia volta. Giro com pirueta. Giro saltado. Apoio braquial, subida no mortal com apoio das mãos. Meia volta. Mortal chegando com o apoio do braço. Um heel. Giro com meia volta. E um duplo carpado com um pequeno passo para frente. Também mais uma prova de paralela muito forte. Um pouquinho diferente das outras, que teve já um mortal diferente. Foi o mortal chegando no apoio do braço. Mas é importante, os ginastas vão buscando os elementos que eles têm também facilidade de fazer e que têm um valor alto. Excelente prova também, uma prova muito boa, postura muito bonita também. E só o pequeno passo na saída de duplo carpado. Agora é aguardar, porque ele foi o último ginasta. Pode ser que seja uma nota que ele suba ao pódio também, porque essa paralela está muito disputada. As provas do masculino vêm sendo muito disputadas. Por enquanto ele tem que superar aí o Angel Barajas, da Colômbia, 14.733, que é a terceira nota. Para ir ao pódio tem que ser superior a 14.733. Muito difícil que chegue brigando aí com o Kovitum, 15.2, e o Verniaev, 15.1. Que mais uma vez devem ficar ali com ouro e prata, repetindo o Cairo na primeira etapa.
Enquanto a gente revê a chegada exatamente aí do Ángel Barajas, o colombiano, fechando aí as barras paralelas. Aí na sequência nós teremos cerimônia de premiação e aí a última prova, o último aparelho, a barra fixa, e aí com presença brasileira, Arthur Nori. Daqui a pouquinho. Ali eles conversando sobre os detalhes da prova, o treinador e o atleta passando o que sentiu, o técnico passando a visão para o atleta de fora. E voltando na Charlize, a emoção dela é porque ela sabe que essa medalha coroou para que ela continuasse na corrida da vaga olímpica. Então é duplamente uma emoção, a emoção de ter sido uma medalhista numa etapa da Copa do Mundo tão difícil e tão disputada, e você ter a certeza que você ainda está na corrida da vaga olímpica. E é nota de pódio 14.766. Olha que briga. Ele tirou do pódio o Ángel Barajas com 14.733. Muito pouca diferença. Diferença mínima. Teve uma nota mais de partida mais baixa em relação ao Barajas, né? A gente teve ali a confirmação do pódio no feminino do solo, portanto o ouro para Xin Shen da China. E aí a prata também para a China, Yakin Zhu, e o bronze, Charlize Moers. Iria Kovtun